Olá, tudo bem? Aqui é o Newton Trento da Conexão Olhos. Estou aqui hoje para gravar sobre o terceiro vídeo da nossa série sobre constelação familiar. E hoje nesse vídeo estarei aqui relatando um pouco como que uma constelação acontece. Então uma constelação familiar sistêmica, ela pode ser feita individualmente, e no individual nós usamos esses bonequinhos aqui, eu vou pegar para vocês verem, né? Aqui tem um bonequinho feminino e um bonequinho masculino. É claro que eu tenho um jogo desses bonecos, e esses bonecos é o que trazem a representação do campo sistêmico, do campo da pessoa. Então no início de uma constelação, eu vou ver ali com a pessoa, vou conversar com ela, ver qual que é o tema que ela quer ser trabalhado. E através desses bonequinhos é que acontece a constelação. Então a pessoa vai montando o campo familiar dela, vai colocando vários bonequinhos, e isso é o primeiro momento, né? No segundo momento a pessoa vai fechar os olhos e vou entregando para ela um boneco de cada vez. E ela vai acessando esse campo mórfico, né? Campo morfogenético que nós estaremos falando hoje. E cada vez que ela pega o boneco daí com os olhos fechados, ela vai sentindo, né, o que aquele boneco tem para trazer informações. Às vezes vem palavras, às vezes vem sentimento, às vezes só muda o peso do boneco. Às vezes a pessoa pega o bonequinho e fala: nossa, tá doendo o meu ombro esquerdo, tá doendo o meu ombro direito. E através disso, como facilitador, a gente vai interpretando, né, e trazendo para a consciência dessa pessoa o que o campo está apresentando. E num terceiro momento da constelação, eu peço para a pessoa abrir os olhos, e aí eu vou explicando para ela e vou falando para ela quais eram os bonecos que ela pegou e o que cada boneco trouxe de informação para ela, né, se faz sentido para ela. E aí nós vamos descobrir inúmeras coisas, inúmeras situações e conflitos e em determinadas coisas. É fantástico, né? E um outro modo de fazer a constelação familiar é em grupos, aonde, em vez de utilizar os bonecos, são as pessoas que trazem essa informação. Então a pessoa que vai ser constelada conta para mim ou para o constelador dela qual que é o tema que ela quer ser trabalhado. Esse tema é oculto, nós não revelamos, né, para as pessoas que vão participar, e ela escolhe determinados representantes que vai representar o pai, a mãe, o filho, enfim, depende muito do tema, né? E essas pessoas aí sim acessam esse campo de informação, e que vai trazendo as informações para o constelador e, claro, né, principalmente para o constelado, que é o que importa, ok? Então, quando a gente fala desse campo, mas Newton, o que é esse campo? Quando eu fui fazer o curso, era uma das grandes dificuldades que eu tinha, era entender como que isso acontecia de uma forma clara, né? E assistia vários vídeos na internet que às vezes não me explicava muito bem como que é feito, da onde que vem, qual que é o acesso, como que isso é feito. E essa é a intenção desse terceiro vídeo, estarmos falando sobre o que é o campo morfogenético. E quando vamos falar de campo morfogenético, nós vamos falar de Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês. Hoje ele mora nos Estados Unidos, está com 77 anos. Entre tantas descobertas e contribuições que ele trouxe aí para o planeta, né? Uma delas com a plantação em solo árido que ele desenvolveu na Índia. Ele trouxe aqui para especificamente que nós estamos falando sobre constelação familiar, a ressonância mórfica e o campo mórfico. Tem uma entrevista, eu tenho o nome dela aqui para frente, já vou falar para vocês, que é com uma brasileira, uma comunicadora, e ela faz uma entrevista com ele, explicando, e ele, né, perguntando para ele sobre constelação familiar. E nessa entrevista ele relata do encontro que ele teve com Bert Hellinger e o quanto que isso foi enriquecedor tanto para o movimento da constelação como para ele mesmo. Como fica claro a gente entender como que esse campo atua. Então eu vou pegar um trecho aqui da entrevista que ele vai falar da ressonância mórfica. Isso aí são palavras dele, tá? É um processo de herdar memórias inconscientes e por interpretações que possuem.
modelos únicos criados por gerações anteriores. O campo mórfico cria hábitos que fazem com que as pessoas dessa geração, ou seja, gerações que estão à frente, sejam excluídas. Isso é um trecho da entrevista, por isso que ele termina aí com a palavra excluídas. Então vamos pensar o seguinte, o que é o campo, né? O campo mórfico é um campo de memória, onde as pessoas, ou através dos bonequinhos, acessam esse campo de memórias e trazem essas informações. Então essas memórias podem estar ligadas a acontecimentos trágicos, pode estar ligado ao alcoolismo, a drogas, traições, dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamentos, enfim, né, dificuldade com sócios e tudo mais. Um campo de memória que você acessa e que todos nós, como seres humanos, carregamos esse campo conosco. Né? Então, Newton, mas quem que abre esse campo? Como que se dá isso na constelação familiar? Quem abre o campo é a pessoa que está sentada do lado ou na frente que vai ser constelada. Ela que abre o campo. O facilitador está ali só no papel de facilitar, de ajudar a pessoa a interpretar as coisas que chegam. Mas quem abre o campo é essa pessoa. Aliás, quando eu vou fazer uma constelação, né, desde a hora que eu vou ler o questionário da pessoa, ou então que eu pergunto ali para a pessoa qual que vai ser o tema a ser trabalhado, com muito respeito eu peço licença, né, para estar entrando nesse campo de memórias dela, ok? Então, mas por que nós, seres humanos, carregamos isso, né? Fica carregando mala de outras pessoas que eu nem conheço muitas vezes, que eu não tenho nem ideia do que aconteceu lá atrás. A constelação vem como uma forma de uma terapia, de você trazer consciência para isso, né? Então, e muitas vezes por fidelidade sistêmica, por amor, por honrar os que vieram lá atrás, a gente carrega esses acontecimentos conosco. Né? E quando eu falo carrega, influencia não somente na sua vida, mas como de futuras gerações, né? Dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos e por aí vai. Né? Então ficamos ligados a essas questões. A constelação familiar, ela vem trazer meios e modos de você se desvincular, né? Parar de carregar isso que não te pertence, né? Então vamos dizer assim, a constelação familiar, ela te traz meios de você tomar consciência de fatos e acontecimentos lá de trás que ainda refletem aqui na frente. O que seja o que Rupert Sheldrake vai chamar de ressonância mórfica, né? É como você joga uma pedrinha no lago e vai formando aquelas ondas, né? Acontecimentos lá de trás ainda estão ressoando, ainda estão ecoando aqui na frente, ok? Aqui na frente, nas gerações futuras. Como eu falei, o campo mórfico, o campo morfogenético, é um campo de memória. É uma forma, quer ver, de explicar um pouco melhor. Vou utilizar as palavras aqui do próprio Rupert Sheldrake, né, nessa entrevista realizada com a comunicadora Simone Arrojo. Você encontra isso no YouTube. Foi realizada essa entrevista em novembro de 2014. Então ele mesmo, eu retirei trechos de falas de Rupert Sheldrake. E o que ele diz sobre o campo, né? Então abre aspas aí. A natureza desse campo é a conexão, é o que o campo faz. E aí ele dá um exemplo muito bacana, que eu achei muito simples de entender. E é o seguinte, se você tem magnetos numa bandeja ou em uma mesa e você mover um desses magnetos, os outros ao redor movimentarão-se também, né? Porque você está afetando a todos do campo. Essa é a natureza do campo. O campo das gravitações solar contém todos os planetas. Eles se movem nesse campo gravitacional. O campo da gravitação da Lua afeta a Terra, as marés. Né? Mudar uma coisa no campo afeta os outros membros do campo. É um modo simples de mostrar como o campo atua. Fecha aspas aí, né? Falas de Rupert Sheldrake. Então, olha que fantástico, quando a gente pensa no nosso sistema solar, qualquer coisa que se mova ali vai afetar todos ao redor, todos que estão dentro desse campo gravitacional.
E aí ele dá o exemplo da lua, como a lua afeta nas nossas marés, como afeta na plantação, e se a gente for ampliar aí, né, como afeta até mesmo na gravidez, no nascimento de uma criança, né? Muitos médicos ainda contam as semanas de gravidez através da lua, né? Mudou a lua, a criança nasceu. Se você já ouviu isso alguma vez, sua avó falando, alguém falando, talvez com a consciência agora desse campo mórfico, você entenda melhor isso, né? Nessa simples explicação que ele nos dá, nos leva a pensar sobre o quanto somos influenciados, tanto pelos nossos antepassados, e o quanto iremos influenciar as gerações futuras. Vai tomando consciência do tamanho e da importância do que você faz aqui, das suas atitudes, dos seus comportamentos, das suas ações, vai influenciar diretamente nos seus filhos, nos seus bisnetos, netos e por aí vai, todas as gerações que vêm à frente. Dá um peso, né? Um peso no sentido de um amadurecimento de consciência. Quando você começa a tomar consciência o quanto que você é importante e o quanto você vai influenciar na vida de outras pessoas, diretamente ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nos traz esse peso de uma responsabilidade, né? Com muito amor, nós começarmos a olhar para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, para o que nós queremos para o planeta. Né? Leva a refletir novamente sobre Gandhi, que diz lá, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo. Né? Então essa mudança começa por você. Vai tomando consciência do que você quer para os seus netos, o que você quer para os seus filhos, o que você quer para a próxima geração que vem, ok? Uma constelação familiar, você pode deixar com seus antepassados o que são deles, com muito respeito. Então, eu estou carregando comportamentos que não me agradam e eu nem sei o porquê eu tenho, e a constelação te traz isso de uma forma tão clara que você vai ver que às vezes é 2 ou 3 gerações atrás de você, que tinha lá um alcoolismo, que tinha traições, que teve mortes, que teve acontecimentos trágicos, e isso está ressoando, está replicando aqui na frente, né? Está reverberando na sua vida atual, nesse espaço e tempo que você vive, ok? Lembrando que o nosso inconsciente ele é atemporal, então ele fica ligado às coisas que não fazem parte do nosso tempo em si, ok? É bem louco essas conversas, mas a hora que você começa a entender isso faz tanto sentido, amplia tanto a sua mente, a sua capacidade de começar a ter um olhar sistêmico, né? Olhar além. Então você que é professor e você olha para aquela criança, aquele aluno problemático, aquele que dá trabalho em sala de aula, e quando você começa a desenvolver um olhar sistêmico, você vai entender que ele está apenas representando algo ou trazendo informações de coisas que acontecem há muitas gerações atrás dele. E que, claro, se ele está ali na sala de aula, está falando desse campo que ele está envolvido também, né? Que de uma certa forma ele está inserido ali e às vezes ele está apenas representando ou trazendo informações de um campo sistêmico aí, educacional, com algumas dificuldades que precisam ser vistas, ok? Então quando a gente para pensar nos meus antepassados, mas o meu antepassado matou alguém por algum motivo, eu não sei, não importa, né? O que isso tem a ver comigo hoje? Por amor e fidelidade sistêmica, muitas vezes eu fico ligado a essas questões lá de trás. E a constelação familiar, você consegue trazer isso e deixar com eles o que é deles, com muito respeito, né? Carregando apenas o que é seu. Isso alivia tanto o seu campo para trás como para frente, né? A hora que você entende o seu posicionamento e o que é seu, ok? Então é com muita honra, com muito carinho que a gente olha para trás e agradece pela vida que chegou adiante, pelos acontecimentos e pelas informações, pelo conhecimento que trouxe. E a partir desse momento você escolhe fazer diferente, ok? Quando você faz isso, você vai desprender seus filhos, você vai tirar seus filhos desse emaranhamento também, que vai estar livrando eles desse peso. Nilton, mas eu já fiz constelação e meu filho ainda se comporta assim. Tá, tudo bem, ele tem um livre-arbítrio de olhar para o ponto que ele está ligado ao campo dele,
ok? Então, vai trabalhando isso. Na constelação nós vamos trabalhando todas essas questões, ok? Mas é fantástico a hora que você percebe que você pode se desvincular de acontecimentos trágicos, libertando não somente você, mas todos que estão aí no seu futuro. E principalmente você tomar consciência das suas ações e atitudes a partir desse momento e fazer diferente, né? Nós sempre temos a escolha de fazer diferente, ok? Espero ter trazido aí para você um pouco de informação sobre o campo. É um conteúdo muito vasto, muito amplo. Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo os livros de Rupert Sheldrake e o link, talvez, daí da onde está a entrevista com essa moça, ela entrevistando Rupert Sheldrake. Ok? Gratidão imensa se você chegou aqui até o final do vídeo. Nos acompanhe, deixe suas dúvidas. Compartilhe, se inscreva no canal se estiver fazendo sentido para você. Sempre tem conteúdo novo cada dia, ok? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.